prezado o senhor Mateus, irmãos e irmãs, que também nos acompanham pelas redes sociais. Hoje damos início a um tempo muito oportuno, um chamado de conversão, um chamado de vida nova, que Deus faz através da igreja a cada um de nós. A primeira leitura de hoje, livro do profeta Joel, ele começa dizendo: rasgai, não as vestes, mas o vosso coração. O que o profeta está querendo dizer com isso? Naquele momento, naquele tempo, as pessoas que queriam se voltar para Deus, as pessoas que queriam mostrar o seu arrependimento, se vestiam de sacos, para poder então mostrar aos outros que estava arrependido de algo. E o profeta vem dizer: não rasgue as vestes, rasgue o vosso coração, para de falsa conversão. O que nós precisamos entender, que o profeta fala para nós, é que nós não podemos viver uma falsa conversão. E o que é a falsa conversão? É quando a gente quer ter uma vida de santidade para mostrar para o outro. Quando de uma outra maneira, de uma outra forma, nós queremos então nos vestir de sacos para mostrar que estamos arrependidos. E o Senhor fala para nós: rasga o coração, não as vestes. Deixa o externo de lado e procura primeiramente aquilo que está dentro de vós para rasgar o vosso coração. Porque quando o profeta diz rasga o vosso coração, ele quer dizer: se abra por inteiro a Deus. Joga tudo aquilo que é ruim, que é pecado, que é podridão, que é lama, coloca para fora. Isso é rasgar o vosso coração e não as vestes. O profeta fala de uma falsa conversão. Nós não podemos ser cristãos onde nós enganamos a nós mesmos. Nós podemos enganar a nós podemos enganar o outro, mas a Deus não. A Deus nós não enganamos. O Salmo 1 fala de dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. A questão hoje já não é nem mais tanto o caminho do bem e o caminho do mal. A grande questão é saber se no caminho do bem nós não estamos misturando o que é divino e o que é profano. Porque se nós estivermos misturando o que é profano e o que é divino, no mesmo caminho do bem, nós vamos tornar o caminho do bem o caminho do mal. E o Senhor hoje nos chama a olharmos para a nossa própria vida, a mergulharmos dentro de nós mesmos. O Evangelho fala muito claro sobre isso. A primeira leitura também fala isso. Diversas vezes Jesus fala: não faça como os hipócritas, que querem orar nas praças públicas, para se mostrar o bom. Não faça como os hipócritas que agem dessa maneira. Ou seja, o julgamento da nossa vida não vai ser não será feito pelos homens. Se bem que nós somos julgados em muitas coisas que nós fazemos, mas o julgamento final não vai ser pelo homem, vai ser por Deus. E o julgamento pelo homem é aquilo que ele vê na nossa aparência, é aquilo que nós rasgamos externamente. Mas se a gente não abrir o nosso coração, se a gente não rasgar o nosso coração, no sentido de buscar o arrependimento da nossa vida, arrependimento de alguns atos, de alguns pecados, de algumas falhas, colocar cinza sobre a cabeça não pode ser meramente um preceito na nossa vida, não pode ser apenas um rito na nossa vida, se o nosso coração não for contrito, se o nosso coração não tiver um ato de arrependimento. De que vale colocar uma cinza? Pode colocar um balde de cinza que não vai valer nada. Não é a quantidade de cinza que vai fazer a diferença. Se vai colocar um pouquinho, se vai colocar na testa, na cabeça, se vai colocar a mão cheia. Não, não é a cinza. Mas aquilo que a cinza representa para cada um de nós, ou seja, viemos do pó e para o pó voltaremos. Nós somos frágeis, é para mostrar a nossa fragilidade. É para mostrar que o nosso coração precisa ser voltado para o coração de Deus. Grava bem o que eu vou te dizer agora. Pequenas brechas
provocam grandes tragédias. Nós não podemos ser cristãos que permitem pequenas brechas na nossa vida. Ah, isso é tranquilo, isso daí pode, isso daí não tem problema não, isso daí é coisa pequena. Mas é a pequena brecha que provoca uma grande tragédia. Por quê? Porque aquilo que é uma pequena brecha hoje, e que muitas das vezes a gente permite que o mal entre na nossa vida, que o pecado entra na nossa vida, que o erro entra na nossa vida, e a gente vai se acostumando com ele, isso se transforma em tragédias na nossa vida. Por quê? Porque ele começa a dominar, ou seja, o profano vai entrando no lugar daquilo que é sagrado, que é o nosso coração, que é o nosso interior, que é morada própria de Deus. O que nós somos? Nós somos templos do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, dentro de nós existe a presença do sagrado. E se existe a presença do sagrado, o nosso interior é próprio de Deus. Por isso que ser cristão hoje é fácil? Não, não é. Ser cristão hoje é desafiador. Ser cristão hoje para muitos é ter uma mentalidade quadrada. Ser cristão hoje, talvez para muitos, é viver uma vida ultrapassada. Eu não posso pegar aquilo que é sagrado e divino na minha vida e de repente querer atualizar, porque o mundo é assim. O mundo pode ser assim, mas Deus não quer que eu seja assim. O mundo pode estar falando e agindo desse jeito, mas Deus não quer que eu seja e nem fale desse jeito. Por quê? Por que Deus não quer que muitas das vezes a gente entra no caminho de pecado, no caminho de erro, no caminho onde a gente vai atrás de todo mundo? Por quê? Por uma única coisa: nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós devemos refletir aquilo que é sagrado e não aquilo que é profano. Nós devemos refletir aquilo que é divino, aquilo que reflete uma luz, não aquilo que reflete umas trevas. Por isso que a gente precisa, a cada momento, a cada semana, aquilo que nos leva hoje a estarmos na igreja, no sentido de reconhecer a nossa miséria, o nosso pecado, diante de Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós, porque é isso que o salmista faz. Lavai-me, Senhor, totalmente dos meus pecados, dai-me um coração puro. Isso é rasgar o coração e não as vestes, é oração sincera, é oração não para que o outro veja, mas para que Deus perceba que o meu coração, mesmo pecador, mesmo frágil, mesmo limitado, mesmo cheio de limitações, é um coração que quer viver. É um coração que quer viver na graça. Por isso que a oração ela deve ser muito sincera. Por isso que eu dizia no início, a gente não pode cair no erro da exortação da primeira leitura de hoje do profeta Joel. Rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração. E ele quer dizer, nós não podemos cair numa falsa conversão. O que é a falsa conversão? Quando o meu coração tem uma duplicidade. Ou seja, o que é o coração duplo? É o coração que ora agrada aquilo que é mundano e ora agrada aquilo que é Deus. Porque uma hora, um vai falar mais alto do que o outro. E o perigo é quando Deus falar mais baixo do que aquilo que é mundano na nossa vida. Por isso que eu disse, pequenas brechas podem provocar grandes tragédias. Esse tempo da quaresma é o tempo de conversão. É o tempo que eu preciso levar muito a sério aquilo que eu proponho diante de Deus, os meus propósitos diante de Deus. Todo propósito é válido, mas ele não pode ser um acumulador de vontades, para que quando chegar no domingo da Páscoa, eu faça 40 dias, acumulo 40 dias de vontade num dia só. Então, se a pessoa gosta de beber e ela não vai beber durante 40 dias, no domingo de Páscoa ela vai levar um fogo, vai ficar de fogo.
que adiantou? Não adiantou nada, rasgou a veste, mas não rasgou o coração. Eu vou deixar de comer alguma coisa, e quando chegar no domingo de Páscoa, passa mal de tanto que come. Não é isso. É mortificação, é sacrifício. Tem que haver um propósito. Não adianta eu deixar de comer um chocolate, tomar um refrigerante, comer alguma coisa, deixar de ir a algum lugar, deixar de assistir alguma coisa, se não houver junto disso um propósito de vida. Senão vai ficar apenas na aparência. É preciso que tenha um propósito de vida, pela sua vida, pela vida da sua casa, pela conversão de alguém, pela sua própria conversão. Deve ser carregado de oração. Se a gente passar 40 dias, eu não estou criticando nem falando de quem não faz, de quem faz propósito de abstinência, não. Até porque eu também faço. O que eu estou querendo dizer é que, vou dar um exemplo, se eu ficar 40 dias, digamos que eu faço uma abstinência de chocolate, vou ficar 40 dias sem comer chocolate, mas se nesses 40 dias eu não rezar, não adiantou. Se nesses 40 dias eu não tiver um momento mais íntimo e profundo com Deus, eu rasguei a veste, não rasguei o coração. Se eu deixar de fazer algo, mas não for revestido de oração, o propósito vai por água abaixo, não vai causar efeito. O que Deus quer é que saiamos dessa quaresma com um coração diferente, que saiamos mais adoradores, que tenhamos um coração mais íntimo dEle, que tenhamos um coração mais orante, que tenhamos um coração mais piedoso, que tenhamos um coração mais aberto, que saiamos, que nós possamos tirar a nossa máscara de falsa conversão, e deixar a nossa face limpa para que Deus realmente possa fazer de cada um de nós, através dos nossos atos, através das nossas atitudes, através de uma quaresma bem feita, imagem e semelhança dEle. Por isso que nós devemos ter esse propósito, saímos dessa Santa Missa hoje, dizendo: Senhor, como o salmista disse, dai-me um coração que seja puro. Lavai-me por inteiro, Senhor, dos meus pecados. Porque pecados todos nós temos. Erros todos nós cometemos. O que nós não podemos é nos acostumar com os nossos erros. O que nós não podemos é conviver de uma maneira saudável com os nossos pecados. Eles precisam ser traumáticos na nossa vida, eles precisam mexer com cada um de nós, e é para isso que nós estamos aqui. Não apenas para colocar uma cinza na cabeça, não, mas para que essa cinza te faça pensar que você é frágil, que você é pó, que você precisa da graça de Deus, você precisa estar no colo de Deus, você precisa ter vida de oração. Senão as coisas não vão mudar na nossa vida, vai ser tudo a mesma coisa. E quaresma é o tempo de conversão, mas não pode ser um tempo de conversão apenas para a gente cantar. Não pode ser apenas um tempo de conversão para a gente receber as mensagens. Precisa ser um tempo de conversão de propósito. Qual é o propósito que você hoje tem nessa Santa Missa? Não saia dessa Santa Missa sem um propósito. Mas isso daqui para mim é difícil demais, mas é isso que Deus quer, senão não tem sacrifício. É o sacrifício que Deus quer de nós, é a renúncia que Deus quer de nós por um propósito. A gente quer a conversão da nossa casa, a gente quer a saúde da nossa família, a gente quer tanta graça, mas a gente muitas das vezes não tem coragem de renunciar àquilo que nós gostamos por um propósito, por a vida de alguém. Isso que é a conversão, é você não ter medo de você abrir mão daquilo que você gosta por uma causa, por uma vida, por um propósito. Conversão é isso. Conversão é a metanoia, ou seja, é a mudança de mentalidade. Se nós passarmos 40 dias, mas se não houver mudança de mentalidade, a conversão não aconteceu. Foi mais um tempo na nossa vida e nada mais. Você entrou de um jeito, saiu de um jeito e as coisas vão continuar do mesmo jeito na sua vida. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para mim. O que Deus quer para cada um de nós é o tempo do recolhimento, é o tempo de você olhar para dentro de si próprio, de você mergulhar dentro de si próprio e você perguntar para você mesmo: como que eu posso ser para ser uma esposa melhor?
Como que eu posso ser para ser um marido melhor, para ser um filho melhor, para ser um cristão melhor, para ser um patrão melhor, para ser um funcionário melhor? O que que eu posso ser, Senhor? E é isso que vai fazendo com que a graça de Deus vai entrando na nossa vida. Mas volto a dizer, pequenas brechas provocam grandes tragédias. O tempo da quaresma é o tempo que o demônio fica furioso. É o tempo que o demônio fica agitado, porque é o tempo que se intensifica a oração, é o tempo que muitas pessoas jejuam, é o tempo que muitos aumentam, intensificam ali a sua vida na presença de Deus. O demônio fica furioso. Não dê brecha. Não dê brecha, porque pode se tornar tragédia. Pequenas brechas se tornam grandes tragédias. Que você possa ter a graça suficiente de Deus para não permitir que pequenas brechas aconteçam na sua vida. É o tempo onde muitas discórdias acontecem. Pessoas ofendem a outro dentro de casa. Muita discórdia, muita confusão, muita palavra onde você fala de um jeito, a pessoa entendeu de outro, ou seja, o demônio trabalha muito bem isso nas famílias. Isso é uma brecha. Por isso que eu disse, isso é uma brecha. Ou seja, faça. Eu não sei qual o jejum que você vai fazer. Eu não sei. Mas do que você vai fazer, eu vou te propor um. Eu vou propor um e vai começar por mim. E depois em você. Faça o jejum da língua. Faça o jejum da língua. Ah, o que é o jejum da língua? Fale menos mal dos outros. Critique menos as pessoas. Procure ver menos erros na vida dos outros. Fazer comentários desnecessários na vida dos outros. Fazer comentários que não sejam construtivos, que não edificam a vida de ninguém. Faça esse jejum da penitência. Quando aquilo vier na ponta da sua língua, você fala, por Deus e pela conversão da minha família, eu não vou falar. Quando alguém chegar perto de você, e vou dizer até mais, faça o jejum da língua e do ouvido. Porque quando alguém chegar perto de você e disser assim, olha, eu tenho uma para te contar. Aí você fala assim, vai edificar a minha vida ou é para difamar a vida de alguém ou para falar mal de alguém? Se for, não me fale. Que os seus ouvidos escutem a voz de Deus no tempo da quaresma. Que os seus lábios sejam para glorificar e para que você encontre paz no seu coração através dos seus lábios, através do seu louvor. São Tiago fala que por uma mesma fonte não pode sair água saudável e água salobra. Ou seja, não dá para falar bem e mal ao mesmo tempo. Então que esse tempo, que os seus lábios sejam fonte de águas saudáveis, para que você possa saciar a sua sede e a sede de tantos outros, mas a sede de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.